Boa tarde, boa tarde. Olha a gente aqui, mais uns minutos de expansão. Hoje na parte da tarde. Quero fazer um combinado com vocês de deixar um horário fixo para essa live. É uma live rápida, como eu sempre falo aqui, que eu procuro trazer alguma reflexão, algo que faça sentido para a gente ter no nosso dia algum insight, algo novo, né? Quando a gente não nutre a nossa cabeça com coisas novas, a gente geralmente não consegue ter novos insights, novos pensamentos, novas visões sobre as coisas também. E o que eu queria falar rapidamente nesses minutos de expansão de hoje com vocês é sobre o apego que a gente tem, às vezes, aos ciclos que já se terminaram. Então, geralmente, na nossa vida, a gente acaba se apegando demais a coisas que já terminaram e que a gente não percebeu que terminou, porque só termina quando termina. E termina de verdade quando você percebe que terminou para você e você dá esse significado. Esse apego que a gente tem aos ciclos que já se terminaram, eles impedem esses apegos de que o novo se manifeste na nossa vida. Então, quando você se apega, você se coloca indisponível para o novo. Quando eu me apego aos ciclos que já terminaram na minha vida, eu me coloco indisponível para que o novo se manifeste em mim. É como se você tivesse um espaço interno, vamos pensar na mente, né? E esse espaço interno ele está todo preenchido com ciclos que já terminaram na sua vida e você não se abre para o novo porque não tem espaço. Simplesmente não tem espaço. E Caio, como que isso se manifesta? Em que lugares que eu consigo enxergar isso? Nos teus relacionamentos, nas tuas amizades, nos lugares que você frequenta, nas tuas fases internas. As nossas fases internas, elas têm ciclos, elas são ciclos. As nossas amizades, elas são cíclicas. Os lugares que a gente frequenta são cíclicos. E se você não percebe que talvez dentro dessas amizades, dentro desses lugares, dentro desses relacionamentos que você tem, às vezes o ciclo vai finalizar, você se apega. E aí, meu querido e minha querida, a coisa começa a complicar. Porque se todo o universo se moveu para que você tivesse uma experiência que durasse um tempo, e você quer que dure mais do que durou, você acaba se apegando e o novo não se manifesta na sua vida. Sabe quando você sente que poderia ser mais? Sabe quando você sente que a tua vida podia ser um pouquinho mais feliz? Sabe quando você sente que você poderia ser um pouquinho mais próspero? Sabe quando você sente que você poderia ter um pouquinho mais de tempo para fazer as coisas que você gosta e você não consegue? Quando você sente que você poderia ter mais dinheiro, que você poderia ter mais prosperidade e nada disso acontece na sua vida? É porque pode ter certeza que se você parasse para refletir e fazer um balanço interno, você ia perceber que tem um monte de ciclos aí que já terminaram faz tempo que você está carregando com você. Quantas pessoas já morreram na sua vida em sinal de ciclo e você ainda carrega com você? Quantos lugares você já deixou de frequentar e esses lugares ainda estão dentro de você? Bem-vinda, Glá. Então, às vezes, esses ciclos que a gente carrega dentro da gente, que eles já se finalizaram, eles impedem a prosperidade de se manifestar, eles impedem você de ser feliz, eles impedem o dinheiro, eles impedem que os teus relacionamentos prosperem, porque você tem esse espaço interno. E quando esse espaço interno ele está preenchido de coisas que já foram, é bem difícil que o novo se manifeste na sua vida. Stephanie, quando você percebe que os ciclos são degraus e que para você subir um degrau novo, você precisa deixar o antigo, tudo foi melhor. É exatamente isso. A gente precisa entender que o que passou, fez sentido, faz parte e pertence na nossa vida. Mas o novo, ele só pode ser olhado, ele só pode ser vivido quando o velho ele é deixado para trás. Então a gente tem um monte de consteladores aqui na live. A gente sabe que a gente tem que dar lugar ao que passou. O que passou nos trouxe até aqui. O que passou nos fez ser quem nós somos. Mas se você tem uma visão de futuro de para onde você quer ir, talvez você não vai levar tudo isso junto com você mais.
Talvez você tenha que abrir um lugarzinho aqui dentro e colocar com bastante carinho esse lugar, mas você vai ter que deixar isso aqui um pouquinho de lado para que você possa viver o novo. Forte demais, Felipão. Eu já tô sentindo que essa live vai se estender um pouquinho aqui, mas eu vou fazer o possível para que não aconteça, tá? É bem difícil a gente falar do que a gente não viveu, e eu tenho vivido muito isso nos últimos anos. Alguns de vocês me conhecem na minha vida pessoal e sabem que eu vivi a maior parte da minha vida dentro da igreja, eu cresci na igreja, né? E esse lugar tem um lugar muito especial dentro de mim, porque eu cresci muito na igreja. Eu aprendi tudo que eu sei de espiritualidade lá dentro. Porém, chegou um momento na minha vida em que eu precisava me desvincular. Não é porque aconteceu algo ruim, não é porque teve alguma coisa que eu briguei com um monte de gente, nada disso, não é do Caio fazer isso. Mas eu percebi que aquele ciclo estava finalizando. E se eu continuasse levando isso comigo, eu não estaria vivendo o novo do que eu estou vivendo hoje, do que Deus tinha para mim. Consegue entender isso? Se você não deixa para trás o velho, até as próprias promessas que Deus fez para você do futuro, elas não vão acontecer. Elas não vão acontecer. E aí eu falo que algo que eu aprendi com um grande xamã, amigo meu, ele fala o seguinte, que o segredo é nós fazermos como Jesus fez. É nós termos pequenas mortes em vida. Você não precisa esperar a tua vida para você morrer, a tua morte para você morrer. Por que não ter várias pequenas mortes em vida? E o que são, Caio, essas pequenas mortes em vida? São esses ciclos que você morre para eles. E que você diz, até aqui você me acompanhou, daqui para frente eu decido viver o novo. Tá fazendo sentido isso para vocês ou é muita loucura da cabeça? É isso, Elizabeth, querida. Seguir em frente sem olhar para trás. A Beth viveu muita coisa. A gente trabalhou junto, né, Beth? E trabalhei no Poupa Tempo, ganhava R$ 1.200 por mês, me sentia muito mal com aquilo, tinha dentro do meu coração o potencial que o Caio tinha para entregar para o mundo. Mas naquele momento eu estava vivendo aquela fase e tinha que aprender com ela. E aprendi muita coisa com essa fase. Conheci pessoas maravilhosas como a Elizabeth. Mas, se eu não tivesse certeza de para onde eu estava indo, eu tinha ficado lá até hoje. Mas eu sabia do que estava prometido para mim, porque eu sabia do meu potencial. Eu sentia que eu podia mais. Então, toda vez que as coisas começavam a acontecer dentro da minha vida, eu percebia que talvez os ciclos eles estavam se encerrando e eu começava a me adaptar sem entender. Eu era adolescente, eu não tinha visão disso. Mas eu acho que um grande movimento universal que acompanha a gente aí, de evolução, de crescimento, ele fazia com que eu me posicionasse da forma correta. Alguns de vocês, a Beth eu não sei se sabe, mas quando eu saí da Vale de Beth, eu fui promovido para trabalhar interno na Polícia Civil, no IRGD. E eu saí de lá sem pedir as contas, eu nem recebi nada e não passei nem para assinar a demissão. Porque eu sabia que tinha terminado. Eu sentia dentro de mim que não era mais o meu lugar de jeito nenhum. Eu não sabia o que eu ia fazer, tinha acabado de casar. Não tinha trabalho, eu saí sem pedir demissão, sem assinar nada e saí fora. Porque eu sabia que a fase tinha se finalizado. Mas isso era um comportamento de adolescente meu. Mas para mostrar para vocês que quando a gente se coloca dentro do movimento universal, a gente percebe essas fases terminando, essas pequenas mortes em vida. E é isso que a gente vê que faz a gente evoluir. Sabe qual que é a maior missão do ser humano aqui? A gente fica pensando, qual que é a minha missão, qual que é o meu propósito, qual que é a minha missão, qual que é o meu propósito. E eu falo que a gente veio aqui para experienciar a vida. Essa é uma das maiores missões do ser humano aqui na Terra. Você veio para cá para experienciar a vida. E Caio, por que eu vim para cá para experienciar a vida? Porque Deus, ele só consegue experienciar o que acontece nesse mundo através de nós.
E aí, com as visões que a gente tem, às vezes, religiosa demais, sem uma abertura maior, a gente não consegue entender. Mas Deus, Ele vive a vida através de nós, o bem e o mal. Como que Deus está em expansão também. O universo está expandindo o tempo todo. E através de nós, desse veículo, Deus também está em expansão. E se você se aprisiona nos ciclos que já se finalizaram, você está impedindo que o universo inteiro expanda. Você está impedindo que Deus evolua, que Deus experimente o novo através de você. Então, não é uma aula aqui, mas começa a pensar aí. Se tiver uma caneta perto de você, escreve. O que você sonhou tanto em viver? O que você sonhou tanto em fazer que você não está fazendo? Sabe aquilo que bate no teu peito, que arde, que você gostaria de fazer, que você gostaria de viver e que aquilo não se manifesta? Por conta de crença daqui, crença de lá, comparação com esse, comparação com aquele, o que a minha família vai pensar, o que a minha família vai dizer. Gente, eu não usava nem uma regata, não usava um short, a Stephanie sabe aí do quanto eu me aprisionava por conta de crença. Eu deixava de viver o meu máximo potencial, eu deixava de viver tudo que estava dentro de mim, que eu podia manifestar para o mundo e para a vida e para minha própria família. Por quê? Por conta de crenças. E quando eu falo de crença, eu não estou falando de crença religiosa, não é isso. Crença são as tuas próprias verdades individuais e o que você acredita que é verdade para o mundo. As tuas crenças são as verdades que você cria sobre as pessoas e sobre o mundo. E se isso for ruim, se isso for limitante demais, a tua vida vai sempre parar num lugar, você não vai conseguir crescer. Eu sempre penso que um dos meus mestres falou o seguinte para mim um dia. É legal você ter muito potencial, Caio, até os 20 anos de idade. Até os 20 anos de idade é legal você ter muito potencial. Até os 20 anos de idade é legal você ser uma promessa. Mas depois disso, eu sei que vocês sentem isso também. Você começa a sentir dentro de você que você poderia fazer mais. Que não é mais só eu tenho potencial, eu já deveria estar fazendo, já era a hora. E a gente não para perceber isso. Então, essa live de hoje, ela nasceu aqui de uma forma... Há 5 minutos atrás o tema. Mas eu tava doido pra falar mesmo. E eu vou ler uma coisa aqui. Eu vou quebrar totalmente os protocolos, já que a gente tá aqui, só tem amigo meu aqui mesmo. Eu tirei uma cartinha aqui de uma coisinha que a Tamara tem. E eu tava muito em dúvida se eu faria live ou não. E saiu o seguinte: não subestime o poder das suas palavras. Elas podem se tornar um decreto. Você é um co-criador poderoso. Palavras carregadas de sentimento e energia são instrumentos mágicos de manifestação. Observe com mais atenção o que você fala de si mesmo e dos outros e decida usar a sua linguagem como decretos que têm poder de se materializar. Se eu, que nasci para estar à frente das pessoas, é o meu dom, é o meu talento e é uma das minhas missões aqui, eu deixo a minha voz calada e não me manifesto, só eu sei o que eu passei os últimos anos por conta disso. E aí o que eu fazia? Eu criava um lugar onde eu podia me sentir seguro, as minhas aulas presenciais, os meus eventos presenciais, para não abrir uma câmera e falar a minha verdade aqui onde está todo mundo. Tem gente da igreja aqui, tem gente que me conheceu nos institutos que eu frequentei, tem todo mundo aqui. E eu sou uma pessoa que mudo muito, então quem me conheceu há 1 ano atrás sabe que eu já não sou mais a mesma pessoa. Quem me conheceu semana passada já mudei completamente de novo. E não tem a ver com ser inconstante, tem a ver com você estar aberto ao fluxo universal que passa dentro de você. Nós estamos aqui para experienciar a vida. Eu não sei qual que é o meu propósito, Caio, eu não sei qual que é a minha missão. Guarda isso para você. Você está aqui para experienciar a vida. Todo o universo está expandindo através de você. E se você não se coloca nessa posição, você fica preso aos ciclos que já terminaram em relacionamentos, amizades, lugares e muitas fases internas. Quando eu falo de fase interna, tem a ver com... é tempo de eu me recolher e eu ficar na minha caverna e olhar para dentro, entender o que eu quero, o que eu não quero mais. Isso tem a ver com o inverno, com o outono que já passou esse ano. Só que tem gente que tá até agora no inverno. Eu tava desde o começo do ano no inverno.
Dezembro do ano passado eu comecei um grande movimento que faria de 2023 para mim um ano de maior realização da minha vida. Ia ser evento todo mês, ia ser um monte de coisa acontecendo, mas logo em janeiro eu já entrei no inverno, numa caverna que eu não saía mais. Por que, Caio, que você entrou nisso? Porque eu não estava alinhado com o meu propósito, com a minha missão. Não estava alinhado com os movimentos universais. Eu não tinha colocado para fora nem o básico do que eu já vivi. Como que eu posso falar do avançado? Isso aqui que eu tô falando para vocês, gente, são coisas de anos atrás. Eu comecei um processo de expansão de consciência em 2019. De 2019 para cá, eu abri uma live aqui pouquíssimas vezes para falar. Mas a partir de hoje, não só de hoje, mas de alguns dias atrás, eu já comecei um novo movimento e vocês vão acompanhar também. E espero que estejam aqui comigo. Então, aquilo que você se apega, você acaba perdendo. Ainda tem isso. Porque fora a gente se apegar e fazer mal pra gente, a gente não evoluir, a gente não crescer, quase sempre, quando se trata de pessoas e quando se trata de coisas materiais, quando você se apega, você acaba perdendo. Faz sentido isso também? Manda essa live aí para 2, 3 pessoas, se você tá fazendo sentido para vocês, se vocês estão achando que eu posso continuar um pouquinho mais, eu vou terminar agora, vai depender de vocês. Mandem aí essa live para algumas pessoas. Felipe, somos 2. Até um mês atrás eu estava na caverna. É isso, Felipão. Nos encontramos aqui em Alphaville, num super evento, e a gente sentiu que essa primavera chegou pra gente tirar essa semente. Sabe, a primavera tem a ver com isso. No inverno cai tudo das árvores, a terra recebe. Isso que eu acho lindo do xamanismo. A terra recebe tudo que cai das árvores, essas sementes, acolhe, nutre durante o inverno. E na primavera você vê essa florzinha saindo da terra e crescendo. É isso que está acontecendo comigo agora. Porque eu estou em ressonância com esse movimento universal. No hemisfério sul nós estamos na primavera. Então essa energia está aqui. E esses eclipses, essas luas, tudo isso que a gente às vezes deixa de olhar por conta de crença, a gente poderia estar usando como recurso para crescer. Tá fazendo sentido isso? O que você se apega, você acaba perdendo, uma hora ou outra. E aí eu queria falar que se encaixar é diferente de pertencer. Sabe como você pode olhar e perceber que você está apegado a um lugar que não deveria mais estar? É quando você está se encaixando. E Caio, me explica melhor, Caio, o que é me encaixar? Me encaixar é caber. Caber é horrível. Caber é quando você tem que deixar de ser você mesmo. Caber é quando você tem que se podar inteirinho das suas partes para que você continue naquele lugar. Para que você continue naquela situação, naquele relacionamento, com aquelas pessoas. Quando você se encaixa, você tem que se podar inteirinho das suas verdades, daquilo que você poderia dizer que faria você expandir para você continuar ali. Por que que a gente faz isso? Apego. Apego. Se encaixar é diferente de pertencer. Quando você encontra lugares onde você realmente pertence, você é aceito com as suas verdades. Você é aceito com a tua forma de ver o mundo e a tua forma de enxergar as pessoas. Hoje eu só fico em lugares onde eu pertenço. Eu não procuro mais me encaixar. E se eu percebo que eu estou me encaixando, eu caio fora rápido. Porque eu decidi viver as minhas próprias verdades. Quem decide viver suas próprias verdades, vocês sabem que acaba não sendo uma vida tão simples como a da maioria. Mas bora lá. Eu vou falar sobre relacionamentos aqui, mas para encerrar, tá? Eu vou deixar uma frase, como eu sempre deixo aqui nos Minutos de Expansão, que tem a ver com... Antes de eu falar da frase, eu vou falar sobre isso aqui. Quando você se encaixa nos ciclos, quando você não deixa que os ciclos finalizem e você fica preso nos ciclos, você impede que o teu máximo potencial ele apareça. Então eu tô preso num ciclo que já tinha que ser terminado e não terminou. Tô levando isso em mim. É impossível que o teu potencial infinito que existe dentro de você, ele se manifeste. Por quê? Vamos pensar que a gente tem isso aqui, o nosso topo da nossa cabeça, ele conecta a gente com Deus, né? E esse topo da nossa cabeça, ele é uma peneira que tá cheia de coisa, cheia de sujeira. Como que vai passar, né? Como que vai passar esses raios aí, essa chuva que desce do céu para entrar dentro de você com o novo? É impossível.
se você não faz essa limpeza interna, e essa limpeza não é nem na cabeça, tá? É aqui, ó. É no teu cardíaco. Aqui, no meio do teu peito, você tem um ponto energético que a gente chama de chakra cardíaco. Esse lugar aqui é onde te conecta com quem você verdadeiramente é de verdade. Esse lugar aqui, no centro do teu peito, é o que conecta você com Deus, com o universo, com a tua centelha divina e com quem você é de verdade. E a gente passa a vida inteira ouvindo que a gente tem que tomar cuidado com o nosso coração, porque o nosso coração é enganoso. Cuidado com o coração, que o coração engana. Sabe o que é isso? São crenças que foram colocadas na nossa cabeça para que a gente nunca atinja o nosso máximo potencial. É manobra para controlar a gente. Quando você entende que esse lugar, que não é o órgão físico, o coração, mas esse ponto energético que está aqui no meio do teu peito, que conecta você com Deus, com o universo, faz com que você, com essa limpeza interna, ela aconteça e você consiga verdadeiramente viver o teu máximo potencial. Precisa limpar aqui. São crenças, são mágoas, são relacionamentos passados, são ciclos que estão há anos e anos você carregando com você e você não consegue, parece que tem 1000 quilos do lado de cada ombro e você não consegue crescer e viver o novo na tua vida. Começa a limpar. Limpa. Como que eu limpo, Caio? Fecha os olhos. Imagina que desce do céu uma luz branca pela tua cabeça, ela entra pelo alto da tua cabeça e ela sai pelo teu peito como uma luz verde. E essa luz, ela purifica todo esse chakra cardíaco. Ia ser rápido, né, a live, mas eu acabei me inspirando demais aqui. Imagina, olha lá, meu querido irmão Hélio, você é uma bênção, irmão, que bom ver você transbordando. É isso, chegou a hora de não se calar mais. É hora de viver realmente o que o Deus, que o universo tem pra nós, né, Hélio? A gente tá aqui pra isso. E pra finalizar essa live, eu queria deixar essa reflexão com vocês. Eu sempre termino com uma frase impactante. E talvez tenha a ver com relacionamentos, talvez tenha a ver com amizades, talvez tenha a ver com lugares, com pessoas, com fases. Como fizer sentido pra você, mas eu gostaria que você passasse talvez esse domingo refletindo nisso, fizer sentido, tá? E é pensando naquelas pessoas que criam pássaros em casa. Que tem aqueles pássaros em gaiolas e falam assim: nossa, eu tenho tal pássaro, eu tenho tal pássaro. Aí você chega na casa da pessoa, tem várias gaiolas lá com pássaro. Será que aquele pássaro é daquela pessoa mesmo? Tá preso ali na gaiola? Se você quer saber se um pássaro verdadeiramente é teu, solta ele e vê se ele volta pra você. Solta ele e vê se ele volta pra você. Isso tem a ver com os nossos ciclos, que às vezes a gente não finaliza por apego, achando que é nosso, que a gente tem que levar com a gente. Solta e vê se volta pra você. Vê se continua crescendo na tua vida. Mas a primeira lei da expansão da consciência é você aprender a soltar. Tudo aquilo que você se apega, você perde, mas aquilo que você solta é abundante dentro de você como recurso. Muito obrigado, meus queridos. Que felicidade ter vocês aqui. Vocês não têm ideia. Muita gratidão. Essa live tem que ser uma live rápida. Eu quero fazer de uns 10 minutinhos só de manhã, tá? Hoje eu tô fazendo aqui à tarde porque eu ainda não combinei com vocês. A hora que combinar o horário vai ser o horário. Então, muita gratidão. Compartilhem essa live e eu vou compartilhar ela. E eu quero que vocês deixem lá o que vocês aprenderam e se fez sentido pra vocês. Muita gratidão. Um beijo grande. E fiquem com Deus. Bye, bye.